Deixa eu ouvir sua voz. Glória a Deus. Será que você pode dizer mais uma vez isso? Diga bem forte. Só. Um brado de adoração, de gratidão. Pode fazer barulho, festa para Jesus. Seja bem-vindo à primeira celebração desse domingo. Quem gosta de acordar às 6 da manhã, dá uma glória a Deus aí, bem forte. E coisa boa. Esse é o povo que gosta de levantar cedo. Eu sei que você já fez isso, mas procure alguém que você não abraçou nessa manhã. Diga, é bom ver você aqui nesse lugar. Esse é o primeiro domingo do mês de julho que nós temos a oportunidade de estar aqui. E talvez você não tenha abraçado alguém ainda que não faz parte aí do seu circuito de relacionamento, mas aproveite esse instante, faça isso. Que alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos abrindo uma nova série de estudos aqui no Culto da Família com Escola Dominical. A cada 3 meses nós revezamos, nós mudamos entre Novo Testamento, Antigo Testamento, estudamos sobre Gálatas, Efésios e abrindo agora a segunda metade do ano. Hoje nós vamos desembarcar no tema Jeremias e Lamentações. Se você ainda não adquiriu o material, quero lembrar, ao fim dessa celebração, passe lá embaixo, adquira o seu. Nós temos aqui para adultos, mas temos também para todas as faixas etárias, desde da criança que ainda vai nascer até essa classe. Nosso objetivo é ter a família toda comentando o mesmo tema da Bíblia, a mesma porção. Então nós temos aí, deixa eu ver aqui, de 0 a 3, de 4 a 7, de 4 a 7, de 7 a 11, e depois de 11 até adultos, que é essa que nós vamos estudar. E logo mais, todas as classes se unem nesse lugar. Você está animado para começar algo novo que Deus vai ministrar ao nosso coração? Nós vamos aprender de uma porção importantíssima da Bíblia. Eu ministro nesse culto Jeremias capítulo 1. No próximo, vou ministrar sobre Jeremias 7, 8, 9 e 10. E ontem eu tive a oportunidade de ler uma porção mais extensa. Que livro extraordinário. Só para a gente fazer uma pesquisa. Quem já estudou Jeremias sistematicamente na igreja? Levante a mão, sistematicamente, como nós vamos fazer. Perfeito. Eu nunca havia estudado, tá? Estou só fazendo aqui, mas olha só o privilégio que nós temos de conhecer, de lançar luz numa porção da Bíblia, que não é tão comum, e eu queria convidar você a abrir o seu coração, adquira o material para você acompanhar, tá bom? E ao longo desses próximos 3 meses, Deus vai falar muito aos nossos corações. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo de número 1, nós vamos ler praticamente o primeiro capítulo, vamos ler 19 versículos, que é a nossa leitura em classe. Vamos falar um pouco sobre o livro e o chamado de Jeremias. Por ser a primeira lição, essa é uma lição um pouco mais teórica, mas eu quero que você aguente firme comigo. Eu quero lançar o fundamento, a base daquilo que nós vamos estudar ao longo das próximas 12 semanas, 13 semanas aqui no Tempo Central. Nosso texto áureo está no versículo 7, Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Nossa verdade prática diz, Deus escolhe e capacita aqueles que Ele chama, independentemente das suas limitações humanas. E nós vamos descobrir isso nesse homem, numa história fantástica, e vamos ler na história de Jeremias. Eu vou ler então o primeiro versículo, você vai ler o segundo, nós vamos ler alternado. Eu queria que você prestasse muita atenção no que está escrito aqui em cada um desses versículos, eles são riquíssimos. Versículo 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda ao 5º mês do exílio de Jerusalém.
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Vamos ler juntos o 19? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Tome-se assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Eu gosto de comparar Jeremias, e claro, Jeremias foi sacerdote, foi profeta, e nós vamos olhar isso daqui a pouco, numa lista aqui de atribuições, mas qual era o papel do sacerdote? É importante nós diferenciarmos esses dois papéis. Primeiro, o sacerdote era aquele que oficiava do povo em direção a Deus. Então, os clamores do povo, o sacrifício do povo, o anseio do povo, a voz do povo era ouvida, colhida pelo sacerdote e agora ministrado diante do altar para Deus. O profeta era diferente, o profeta era aquele que comunicava e oficiava de Deus em relação ao povo. Então a chama de Deus, a convocação, a correção, o ânimo de Deus era ministrado ao coração do profeta e do profeta, por sua vez, em direção ao povo. Nós vamos observar aqui um profeta numa das épocas mais difíceis do povo de Israel. Época de morte, época de julgamento, época onde infelizmente a nação foi destruída, o povo foi levado em exílio. E é importante dizer que quando a gente olha, nós estudamos o profeta Isaías alguns meses atrás, Deus nunca deixa o seu povo sem uma testemunha. Deus nunca deixa o seu povo ser uma oportunidade de misericórdia e de graça. Nós vimos 60 anos entre Isaías e agora chegando Jeremias. O ministério de Jeremias, a gente vai olhar daqui a pouco, foi um ministério relativamente longo. A gente está falando de mais 40 anos. Então, entre a morte de Isaías e o ministério de Jeremias, nós estamos aí colocando pelo menos 100 anos. 100 anos onde Deus deu oportunidade, onde Deus foi clemente, aonde Deus abriu uma porta, mandou uma mensagem, mandou um mensageiro, mandou os sacerdotes, mandou os profetas. O que quebra às vezes essa imagem que muita gente tem de um Deus carrasco, de um Deus que no Antigo Testamento, porque a ideia que se vem de Deus é, no Antigo Testamento, tudo que Deus queria era punir o povo, era matar o povo, era de alguma forma trazer julgamento, trazer conserto, e a gente descobre na Bíblia que Deus sim é um Deus de justiça. Mas quando Deus manifesta a sua justiça, é porque Ele já deu uma oportunidade, duas oportunidades, já mandou um profeta, Deus já avisou, Deus já abriu as portas e os homens não quiseram ouvir.
Jeremias foi como se fosse uma trombeta, um trompete. Eu pedi aqui no culto passado, tem algum trompete na mão de alguém de vocês aí? Rapidinho, pega aí o trompete, pode dar uma estourada, uma rajada aí nesse trompete. Imagina eu dando aula aqui e aleatoriamente ele entra com esse trompete. Imagina o culto começando, o coral de idosos cantando, e aí de repente, sem nenhum anúncio, nosso amigo pega o trompete aí de novo, rasga com o trompete sem ser anunciado, interrompe a dinâmica do culto. Obrigado. Jeremias fez isso. Jeremias interrompeu o curso natural daquele tempo. O povo precisava de conserto, o povo precisava de graça, de misericórdia, e Deus levanta uma trombeta no meio do povo. Deus levanta alguém para tentar quebrar o curso comum daquilo que estava acontecendo. E quais são as principais características da vida de Jeremias? Nosso tempo hoje é curtíssimo, mas eu quero olhar com você. Primeiro, Jeremias ele foi um chamado de atenção. Deixa eu pedir ao diaconal, se puder tirar só esses dois arranjos aqui para mim, para ajudar. Deus levanta uma trombeta para chamar a atenção do povo. Atenção, não era desejo do Senhor destruir a nação. Deus queria conserto, Deus queria graça, Deus queria reorientação. Nós vamos ver no capítulo 7, onde o próprio Deus diz: consertem, emendem os caminhos de vocês. Então Jeremias primeiro foi um chamado de atenção. Segundo, Jeremias foi sacerdote e foi profeta. Nós lemos aí nos primeiros versículos que ele era filho de sacerdote, cresceu no ofício sacerdotal em Jerusalém, servindo no templo, mas no meio de tudo isso, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus o convoca agora para que ele cumprisse um ministério difícil, doloroso e um ministério profético. Ele serviu durante 50 anos, aproximadamente 5 reis, ou seja, ele viu muita coisa, ele experimentou muita coisa, ele viu reis se levantarem, reis caindo, ele viu avivamentos chegarem, avivamentos morrerem. Nós vamos assistir isso e ver daqui a pouco. Jeremias também foi chamado do profeta da 1/10 hora. O que é 1/10 hora? É a 11ª hora, antes da meia-noite. Meia-noite na Bíblia é o horário mais escuro, é o horário de maior tenebroso, o horário mais tenebroso, o horário de maior medo. Jeremias foi o profeta levantado antes da destruição da nação. Por isso que o profeta Jeremias, talvez, ele carrega esse quê emocional, enfático. Nós vamos estudar ao longo desses meses e a gente vai ver um homem cheio de emoções, um homem duro, um homem que confronta. Ao mesmo tempo, um homem que chora, um homem que se quebranta, um homem que comparece perante o povo e diz: pelo amor de Deus, ainda dá tempo. Salvem as crianças, salvem a nação, salvem o tempo. Então a gente vai descobrir esse homem cheio de emoções ao longo dessa jornada. A cultura daquela época tá tudo bem, não precisa, tá tudo bem na nação, não tem pecado, não tem problema. Então a gente vai ver Jeremias tendo que interromper e quebrar essa lógica. Quarto ponto, Jeremias assistiu à morte de uma nação. Outros profetas disseram: olha, julgamento vai chegar, conserto e justiça de Deus vai chegar. Porém, Jeremias, ele teve que assistir. Ele viu a nação inimiga, ele viu a Babilônia entrar, destruir a cidade, destruir o templo, levar as pessoas cativas. Então, Jeremias foi o profeta da 1/10 hora. Ele viu a morte da nação de Israel. Quinto ponto, Jeremias tinha uma mensagem dura. E eu coloquei aí pedra entre parênteses. Porém, Jeremias tinha um coração moldável e um coração de carne. Jeremias trouxe uma palavra de correção. Jeremias trouxe uma palavra de confronto ao povo, mas ao mesmo tempo Jeremias era um homem de coração quebrantado que chorava pela nação. Billy Graham dizia, e Billy Graham já é falecido, mas você pode olhar depois da internet, ele dizia: não se pode pregar juízo, condenação e correção sem antes chorar por aqueles que você está pregando, sem antes quebrantar o seu coração e pedir que Deus toque, que Deus restaure. Por que Jeremias é desse jeito? Porque Jeremias vai trazer uma palavra de confronto, mas antes de confrontar o povo, ele chorava, ele clamava, ele pedia por clemência ao povo. Por isso que Jeremias se tornou o profeta das lágrimas, profeta chorão, como muita gente gosta de chamar. Tem todo um livro que nós vamos estudar no finalzinho, chamado Lamentações de Jeremias, que é uma série de poemas que ele escreveu após a destruição da nação. E por fim, para a gente terminar, Jeremias era um homem parecido com Jesus. Eu quero salientar isso. Tem uma ocasião na Bíblia, onde Jesus leva os seus discípulos para Cesareia Marítima, junta todos eles, e a pergunta de Jesus para os discípulos é: quem
os homens dizem ser o Filho do Homem? Lembra disso? Eu sei que vocês, discípulos, têm uma opinião. Pedro levanta no final e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok, eu sei que vocês têm uma revelação de quem eu sou, mas a pergunta é, o que eles dizem? O que o mundo aí fora está dizendo acerca do Filho do Homem? E a resposta é extraordinária. Porque alguém vai dizer, olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, mas aí alguém levanta um nome no meio de tudo isso, e é importante que isso apareça. Outros estão dizendo que tu és o quê? Jeremias. Por quê? Porque eles viram Jeremias e viram Jesus. Eles conheciam Jeremias, conheceram a história de Jeremias, e agora estavam recebendo Jesus, e eles perceberam, Jesus tem uma palavra de confronto, Jesus tem uma palavra de correção, mas ao mesmo tempo, Jesus tem uma palavra de amor. Ele chora, ele sente, ele clama por Jerusalém, e Jesus está próximo das pessoas. Entenderam a proximidade de Jeremias com Jesus. É interessante, porque às vezes a gente mede performance, a gente mede realização, a gente mede conquista, objetivo de uma forma diferente de como o céu faz. O interessante é que nos 40 anos, quase 50 anos do ministério de Jeremias, aparentemente ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Ele se levanta como uma trombeta na entrada do templo. Nós vamos ver na próxima aula. Deus falou para ele, Jeremias, te coloca, está lá no capítulo 7, na porta, na entrada do templo, anuncia isso, consertem os caminhos de vocês. Ele se coloca na entrada do templo, pelo menos no que está registrado, pode ser que alguém tenha ouvido, mas não há um registro sequer de uma pessoa que tenha consertado seus caminhos mediante o chamado dele. Porém, Jeremias continuou fiel. Diga para quem está perto de você, seja fiel na sua jornada. Deus, ele mede fidelidade mais do que qualquer coisa. Tem um outro profeta na Bíblia que foi diferente, Jonas. Já pensou? O interessante é que alguém poderia dizer, quem os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? Note que ninguém comparou Jesus com Jonas. Deus falou para Jonas, Jonas, vai para a cidade, vai para aquele lugar. Jonas vai na direção oposta. Jonas desobedece, vai para outro lugar. Mas a graça e a clemência de Deus é tão grande sobre Jonas, como é grande sobre a tua vida, e te alcança onde você está aqui nessa manhã, que Deus com paciência vai lá falar, Jonas, eu sei que eu vou te levar por um método que tu não quer, eu vou te levar por um caminho que tu não espera, manda um grande peixe, engole ele, cospe ele na praia, e olha a melhor parte, ele prega para Nínive, depois de ter desobedecido a Deus, com raiva e ódio no coração, e a cidade toda se converte. Todo mundo se dobra aos pés da mensagem que ele pregou. E aí a gente pergunta, mas o juízo de valores de Deus não está errado? Porque um é fiel, ninguém se arrepende. O outro desobedece, mas parece que todo mundo se arrepende. É como nós olhamos, mas Deus do céu, quando quis comparar o seu filho Jesus aqui na terra, não comparou com Jonas, mas com a fidelidade de um homem chamado Jeremias. Seja fiel em nome do Senhor Jesus. Seja fiel. O céu mede a nossa performance por um caráter diferente. Então, primeiro, ele foi comparado com Jesus. O livro de Jeremias está dividido em 3 sessões, tá bom? Rapidinho, para a gente olhar, pode passar. Primeiro, nós estamos vendo hoje a preparação, chamado pessoal de Jeremias. Tem um capítulo só. Jeremias é um livro muito parecido na sua organização com Jó. Tem o iniciozinho, tem um blocão no meio, e aí no final a gente tem ali a resolução. Então, primeiro, a preparação, capítulo 1, que nós estamos hoje lançando base, o chamado pessoal de Jeremias. A segunda parte, tá bom? Que é a proclamação, ou seja, ele está sendo preparado, chamado. Agora ele vai proclamar a mensagem profética que Deus colocou no seu coração. Capítulos 2 a 51. E nós vamos estudar, você pode olhar no seu sumário, por quê? Porque existem várias mensagens aí dentro. Existem vários sermões. No culto agora das 9, eu vou falar sobre o terceiro sermão. Nós não vamos conseguir falar sobre todos, mas vou falar sobre um deles. Juízo contra Judá e Jerusalém, juízo contra as nações inimigas que perseguiram. E nós teremos, por fim, a previsão cumprida. Ou seja, a proclamação que ele fez, agora vai se cumprir. Fatiticamente, a destruição da nação. O povo vai ser levado cativo, o templo vai ser nivelado e destruído, a nação vai ser completamente destruída, e nós vamos olhar, tá bom? Essas 3 sessões, em cada uma dessas, Deus tem muita coisa para ministrar e colocar o nosso coração. E por fim, nós temos aí, no finalzinho, o livro de Lamentações.
Vamos para o versículo 1. Abre comigo aí sua Bíblia rapidinho. Vou pedir à equipe da mídia que me acompanhe aqui. Vamos lá, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Nós já estabelecemos isso. Ele era sacerdote de Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do 10º ano de Zedequias. O que esse texto aqui está dizendo ao nosso coração? Tem um fundo, Rubens, que é o fundo já natural aí, para ficar parecido, tá bom? Para não destoar. Aqui nós estamos vendo um pouquinho da cronologia dos reis a quem Jeremias serviu. E eu vou apresentar para você 5 reis aqui. 5 reis, novamente, isso aqui é importante. São dados históricos que a gente precisa acompanhar para lançar a base. Pode colocar todos os 5, tá bom? Josias foi o primeiro deles, um rei conhecido. E Josias tem uma mensagem surpreendente, porque Josias, ele assume o trono com 8 anos de idade. 8 anos de idade, isso aqui é inconcebível. 8 anos de idade, ele assume o trono. Quando ele tem ali 12 anos de idade, ele vive um avivamento pessoal. Por quê? Porque a nação continuava em pecado. E ele começa a buscar Deus, e Deus se revela para ele ainda cedo. Quando ele tem ali 18 anos de idade, Ilquias, um dos sacerdotes, que provavelmente a gente leu que Jeremias era filho de Ilquias, talvez esse Ilquias também era o pai de Jeremias, porque Josias e Jeremias tinham a mesma idade. Quando ele tinha aproximadamente 20 anos, Ilquias encontra dentro do templo uma cópia da lei. Dá para imaginar isso? Só pedir aqui a sua Bíblia emprestada, irmã. Eles viviam no templo, adoravam no templo, eles sacrificavam no templo, eles cantavam no templo, mas faziam o quê? Não tinha lei, não tinha palavra. O que a gente faz quando a gente vem para a igreja? A gente estuda o quê? A palavra. Imagina chegar aqui e ninguém tem a palavra, não se lê a palavra, era o que acontecia. A Bíblia diz que Ilquias encontra uma cópia da lei, e ele lê para Josias, e Josias fica incendiado e avivado com aquilo que ele está vendo. Ele manda chamar todos os líderes, todos os formadores de opinião, ele manda chamar todas as autoridades, ele manda que Ilquias leia e transfira para eles também as palavras do livro dessa lei, e um grande avivamento começa a acontecer. Ele tem 20 anos de idade. Qual é o problema? É que com 30 anos ele vai para a batalha e ele morre. E junto com ele morre aquele mover que Deus estava promovendo. Então nós temos aí, sai Josias, entra Jeoacás. No texto que nós lemos, Jeoacás não aparece, mas ele está em Crônicas e está em Reis. Por quê? Porque ele foi rei só 3 meses. Então, por cronologia, ele nem aparece aí. Depois entra um outro rei chamado Joaquim. Esse já ficou um períodozinho um pouco maior. Depois vem um outro rei chamado Joaquim. E o que é interessante acerca de tudo isso aqui que está acontecendo? Entre Joaquim e Joaquim, nós temos aqui os egípcios que conquistam a terra. E a gente começa a ter uma série de cronologias e datas que são importantíssimas, não só para a narrativa bíblica, mas para a veracidade daquilo que a Bíblia prega. Alguém pode perguntar para mim, pastor, por que o senhor crê na Bíblia? Por que o senhor crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Vou explicar para você. Aqui no meio nós temos o faraó Neco, que era o faraó do Egito na época. Ele invade, naquela época haviam 3 tipos de dominação. Primeiro, liberdade, como era na época de Davi. Davi era um rei soberano. Haviam inimigos? Haviam. Os filisteus atacavam de um lado, vinha outro de outro lado, mas a nação o quê? A nação era livre, era soberana. Havia um segundo nível de ocupação, que foi o que aconteceu na época de Jesus, onde eles tinham alguma estabilidade, mas não era toda, porque eles estavam debaixo da opressão e do domínio romano. Havia lá a pessoa de Roma, eles deixavam eles venderem, comprarem, terem seu sacerdote. Herodes estava lá, todos eles estavam lá reinando, mas tinham que pagar impostos, era uma forma de dominação. E o terceiro tipo, que é a aniquilação total, que foi o que a Babilônia fez. Entrou, tira todo mundo, leva cativo, extorque toda a riqueza, pilha tudo, não sobra nada. Os 3 tipos. Então, bem aqui no meio, entra, tá bom? E é interessante a gente notar, o Egito. O Egito conquista. Tanto que Joaquim, o nome de Joaquim não era Joaquim, era Eliaquim, que é um nome hebraico bem interessante. Mas ele troca o nome de Joaquim como se quem dissesse, eu mando nessa nação, então vai ter um nome que eu quero, para mostrar que eu mando, eu vou trocar o nome do rei. Trocou o nome do rei. E aqui entre Joaquim e Zedequias, nós temos um outro reino que conquista o Egito e de tabela conquista também Israel, que é a Babilônia, Nabucodonosor. Por que isso é importante?
Porque todas essas datas estão na Bíblia há milhares de anos. Milhares de anos. Você pode pegar a história do homem, você pode ir no Museu do Louvre, você pode pegar a história do Egito, você pode pegar a história da Babilônia, e essas histórias e datas estão todas lá correspondentes e provando aquilo que a Bíblia sempre disse e sempre vai dizer. Alguém vai perguntar assim: por que nós cremos na Bíblia? É porque é revelado? Claro que é revelado. É porque é o nosso livro base de fé? Claro que é o nosso livro base de fé, mas não existe uma só contribuição, uma só contradição. Tudo que está nesse livro é provado pela ciência, pela arqueologia, e quanto mais o tempo passa e a arqueologia cresce, aquilo que João disse desse livro, escreve, anota e dá crédito, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só para a gente abrir um parênteses. Então tudo isso, a história, ela registra. Então é importante, por quê? Porque todo esse momento, e inclusive, quando chega aí a Babilônia, no final de Ezequias, que é quem destrói o reino, nós temos já a estátua de Daniel, onde a gente conhece a história, né? Onde ele coloca a cabeça de ouro, a gente sabe. Então isso é tema para uma outra aula, mas é interessante a gente colocar isso. Vamos lá. Nesse período de Josias, se entra uma restauração. E aí, Deus chama Jeremias, e com isso eu vou terminar, porque meu tempo já se encerrou. Versículo 4, e eu concluo com isso, diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo. Olha como é que se deu o chamado de Jeremias. É importante eu colocar isso no seu coração e a gente fechar com isso. Filho de profeta, ele está ali cumprindo a sua missão. Filho de sacerdote, perdão. Veio a palavra do Senhor dizendo. Sabe qual é a minha oração nessa manhã? É que a palavra do Senhor venha sobre a sua vida, onde você estiver. Há uma palavra de Deus, há uma direção de Deus. Veio a palavra do Senhor dizendo. Que palavra é essa? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, do ventre da tua mãe, te consagrei e te constituí o quê? Profeta entre as nações. Antes de você ser substância, antes de você nascer, de você ter uma identidade, de você ter alguma coisa, eu já te conhecia. Por favor, note como Deus enxerga a vida no ventre. Por favor, note aonde Deus diz que a vida começa. No ventre da tua mãe. Bota a foto aí para mim, Rubens, por favor. Nesse momento aqui, eu sei que é rudimentar. No momento aonde se encontrou e houve a primeira divisão de DNA, Deus já olhou e falou: eu te conheço. Eu sei quem tu és. Eu tenho teus dias escritos nas minhas mãos. Eu tenho um projeto para a tua vida. Você não crê nesse projeto, mas Deus já crê nesse projeto. Há muito tempo eu te constituí e te declarei profeta sobre as nações. Muito diferente do que o mundo hoje fala acerca da vida. Nós estamos num mundo onde a vida não tem valor, onde o aborto daqui a pouco vai ser recomendável até 5, 6 meses de idade, onde a criança já existe, e Deus está dizendo, no momento da concepção, eu já tenho um projeto e eu tenho um plano. Olha o que diz o Salmo 139, vou ler com você, Salmo 139, Rubens, versículo 13 em diante, termino com isso. Você pode estar aqui hoje achando que você é um acidente da natureza, achando que você nasceu sem propósito, num lar sem propósito, que não há nada escrito, que não há nenhum propósito. Se não há nada, para que viver? Para que crer e esperar em coisas grandes? Talvez o mundo tenha dito isso, mas olha o que Deus diz ao seu respeito. Salmo 139, versículo 3. Pois tu me formaste o meu interior, me teceste no seio da tua mãe, da minha mãe. Graças te dou, porque visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum só deles havia naquele lugar. Há um chamado sobre a sua vida. Assim que Deus chama Jeremias, Jeremias vai depois dizer: mas Senhor, eu sou criança, eu não tenho experiência, eu não tenho como comparecer perante deles. E Deus fala a Jeremias: eu sei, mas o que eu colocar na tua boca tu dirás, aonde eu te levar tu irás. Eu já te preparei e te constituí profeta sobre as nações. Assim ele chamou Jeremias. Como é que Deus tem chamado você?
nessa jornada. Quem aqui pode declarar que você tem um chamado, que Ele te conhece, que é um plano escrito? Pai, nós queremos te pedir nessa manhã, cumpre o teu propósito, cumpre o teu projeto, cumpre o teu plano, Senhor. Assim como foi na vida de Jeremias, nós abrimos falando só do chamado, só da base, Pai, em 25 minutos. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, se alguém precisa, Pai, de uma palavra de atenção, que essa palavra seja de atenção. Se alguém precisa de uma promessa, que essa palavra seja uma promessa, Pai. Assim como Isaías disse, Tu és o Deus que dá pão a quem tem fome, que dá semente ao semeador. Tu és o Deus que lança a Tua palavra, e a Tua palavra não volta sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Assim como esses dias choveu tanto aqui em Belém, Pai, a terra ficou molhada. Eu te peço, chove nos nossos corações, sacia nossa sede, Pai, sede de propósito, sede de algo maior, e fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus, porque você tem um chamado e você é escolhido por Deus.